Olá, meu nome é Makoto, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as precauções que os otorrinolaringologistas devem ter durante essa pandemia do Covid-19. Para iniciar, a gente pode falar um pouco dos coronavírus humanos, e o coronavírus é um vírus já bastante conhecido do ser humano, ele está relacionado a bastante infecção de via aérea superior, principalmente resfriados, né? Basicamente os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus, mas de uns tempos para cá tem havido mutações que têm gerado infecções mais graves, como o SARS-CoV, que foi responsável pelas síndromes respiratórias agudas graves em 2002 e 2003, depois o MERS-CoV, que foi relacionado mais ao Oriente Médio, e agora, recentemente, o novo coronavírus, que foi inicialmente chamado de 2019-nCoV, e depois esse vírus foi modificado para SARS-CoV-2, pois notou-se que há semelhança genética com o SARS-CoV de 2002 e 2003. Então, só para constar, o vírus é o SARS-CoV-2 e a doença causada por esse vírus é chamada de Covid-19. E a gente, na BOL CCF, estamos muito preocupados desde o início dessa pandemia, desde antes até de começar a pandemia especificamente no Brasil. Nós temos visto que é uma doença muito grave, que a situação é realmente bastante preocupante. Então, o primeiro caso aqui no Brasil foi de 26 de fevereiro. Em 3 de março, a gente lançou nossa primeira nota de orientação aos otorrinolaringologistas para que todos os otorrinos pudessem tomar cuidado mesmo no consultório diante de uma doença tão grave. A gente não tem menosprezado isso desde o início. No início, muita gente, muitos médicos, inclusive, achavam que isso é só uma gripe, não é nada de grave, está sendo exagerado, mas, na verdade, não, a gente já tem visto que realmente é um quadro, é uma situação bastante grave e bastante preocupante mesmo. Então, em 3 de março, a gente lançou essa primeira nota para falar dos protocolos de atendimento, para ter preocupação principalmente com a gente, com os nossos funcionários e com os nossos pacientes, para que todos fiquemos saudáveis durante esse período. Para falar um pouco de doença infecciosa, vale a pena a gente lembrar das vias de transmissão de uma doença infecciosa. Então, a gente tem a via de contato, que pode ser o contato direto com um paciente que esteja doente, ou um contato indireto, ou seja, pegando em objetos que esse paciente pegou. A gente tem uma via de transmissão chamada de gotículas, que podem variar bastante de tamanho, mas as gotículas, quanto maior a gotícula, então aqui estou dando um exemplo de 100 micrômetros, quanto maior essa gotícula, menos tempo ela fica no ar, porque ela, por gravidade, ela acaba caindo e ela acaba perdendo, vamos dizer assim, a sua capacidade de transmissão. Então, uma gotícula, por exemplo, de 50 microgramas, ela consegue ficar mais tempo no ar e também, consequentemente, ir para uma distância um pouco maior. E a gente pode ter uma situação específica que a gotícula é tão pequena, geralmente menor do que 5 micrômetros. Essa gotícula pequena, por ter menos líquido, ela consegue evaporar com mais facilidade e, ao evaporar, acaba sobrando só apenas o núcleo da gotícula, que é o que pode ter o vírus. E esse núcleo da gotícula é comumente chamada de aerossol, porque ele consegue ficar mais tempo no ar, ele consegue ser transportado por correntes de ar, então ele acaba durando mais tempo com viabilidade de infecção. Com isso, a gente pode ter precauções para infecções por contato, então precauções de contato, a gente pode ter precauções por gotículas e a gente pode ter também precauções por aerosol, e a gente vai ver a diferença desses quadros todos. Precaução de contato, basicamente a higienização de mãos, usar o avental, luva principalmente, para não ter contato com o paciente doente. Esse paciente pode ficar num quarto que pode inclusive ficar com porta aberta, são quartos mais simples, mas desde que seja privativo. Já a precaução por gotículas, o mais importante começa a gerar em torno das máscaras. Então, numa doença que seja transmitida por gotículas, o médico tem que usar uma máscara cirúrgica, uma máscara do tipo cirúrgica. Enquanto que na transmissão, na precaução de transmissão por aerossóis, o médico vai precisar usar uma máscara já um pouco melhor, que é aquela máscara N95 ou PFF2. A diferença, na verdade, é só porque uma classificação é americana, outra classificação é europeia, mas elas são praticamente semelhantes, porque uma fala que é 95% de eficácia, a outra 94%. Então, essa que é a grande diferença, vamos dizer assim, simplificando ao máximo,
Numa precaução de doenças transmitidas por gotículas, eu preciso usar máscara cirúrgica. Numa doença transmitida por aerossóis, eu preciso usar uma máscara N95. E aí a gente volta então para o nosso coronavírus. Qual é a via de transmissão do coronavírus? Epidemiologicamente falando, o que a gente sabe do novo coronavírus é que a transmissão dele é por contato e por gotículas. Não há uma transmissão relevante por aerosol. Então, o cuidado que a gente tem que ter, basicamente, é do uso da máscara cirúrgica, não obrigatoriamente da N95 numa situação normal, numa situação, por exemplo, de uma consulta normal. Então, isso é importante. O novo coronavírus, até o momento, o que se tem percebido pela dinâmica das transmissões é que a transmissão é feita por contato ou por gotículas. Mas, claro, num procedimento que gere aerossol, aí sim a gente tem que tomar o cuidado de usar uma máscara N95, que é uma proteção para aerosol. Mas, para ficar bem claro, o novo coronavírus não tem uma transmissão relevante por aerosol. Ah, mas eu vi um vídeo que mostrava que quando tossia saía aerosol e ficava tanto tempo no ambiente. Ah, eu vi um outro vídeo, um outro trabalho que falou que o coronavírus em aerosol fica tanto tempo no ar. Esses trabalhos, eles são trabalhos mais experimentais. Isso não quer dizer que necessariamente esse aerosol gerado vai causar uma infecção, vai causar transmissão do novo coronavírus para outra pessoa. É isso que a gente precisa entender. Epidemiologicamente falando, a transmissão do novo coronavírus é por contato e por gotículas. Então, a gente não sabe se nesse vídeo da tosse ou do espirro, se esse aerosol formado vai ter vírus suficiente para dar transmissão. Ou ainda, se o vírus vai sobreviver dentro desse aerosol para ter transmissão. Ou mais ainda, se a quantidade de vírus é suficiente para ter a transmissão. Então, é a diferença de um estudo experimental ou de laboratório para a vida real mesmo. Então, até o momento, o que a gente sabe é transmissão por contato e transmissão por gotículas. E aí, como eu falei, exceto nas situações, nos procedimentos geradores de aerosol, porque aí sim a gente tem que se preocupar, tem que se proteger contra aerosol. Mas, de novo, isso não é uma situação normal, é uma situação provocada, né? Diferente da transmissão da infecção normal do novo coronavírus. Então, nas situações que a gente causa o aerosol, que a gente produz aerosol, aí a gente tem que usar a máscara N95. Tá? E quais são esses procedimentos geradores de aerosol? Intubação, extubação e procedimentos relacionados, traqueostomia, então essas coisas já começam a entrar na área do otorrinolaringologista, ventilação manual, sistema aberto de aspiração para intubação e traqueostomia, então essas aspirações teriam que ser feitas em sistema fechado, que a gente não tem abertura dessa aspiração para o meio ambiente, broncoscopia, ventilação não invasiva, como CPAP, cirurgias com mecanismo de alta rotação, aí entram as cirurgias otorrinolaringológicas que usam drill, cirurgias que usam microdebridador, né, o shaver, ventilação oscilatória de alta frequência, oxigênio nasal de alto fluxo, indução de escarro, então não é a tosse normal, mas aquela tosse de escarro que a gente tem que nebulizar com oxigênio, fazer tapotagem, e aí ele solta aquele escarro bem do fundo do pulmão mesmo, então nessa situação se gera aerosol, não na tosse habitual, e procedimentos odontológicos com drill, por causa da rotação. Então a gente vê que são vários procedimentos otorrinolaringológicos que podem, várias situações que o otorrinolaringologista pode estar diante de produção de aerosol, então a gente tem que sim tomar cuidado. Reparem que a gente não tem aqui laringoscopia, endoscopia nasal, tudo isso é uma extrapolação da broncoscopia. Então, que a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia achou por bem considerar que esses exames endoscópicos possam ter relação com geração de aerosol por uma extrapolação da broncoscopia. Por isso mesmo que nós tivemos a terceira nota de orientação da ABOL foi uma junção da primeira nota do consultório com a segunda nota produzida pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz, que falou dos procedimentos endoscópicos. Então,
Basicamente, o que a gente tem que saber é que quando eu vou fazer uma consulta normal, sem os exames endoscópicos, eu teria que usar máscara cirúrgica. Lembra, a transmissão é por contato ou por gotículas. Então, se eu não estou produzindo aerosol de uma maneira exagerada, eu vou usar máscara cirúrgica, proteção ocular, avental com mangas longas e luvas. Claro, o que dá para a gente fazer é, durante a consulta, a parte da anamnese, você fica de óculos, máscara, talvez o avental impermeável, no máximo jaleco somente. E aí, na hora de examinar o paciente, você sim coloca o avental de mangas longas impermeável e a luva para você poder fazer o exame físico adequadamente. E se houver necessidade de exame endoscópico, a diferença é que a máscara cirúrgica vai ser trocada por uma máscara N95 ou de categoria superior para que se possa fazer o exame endoscópico. Mas, de novo, isso é uma extrapolação, a gente achou por bem proteger mais o otorrino e recomendar o uso da N95 nos exames endoscópicos como uma extrapolação da broncoscopia, que é um gerador de aerosol, um procedimento gerador de aerosol. Nessa terceira nota, a gente notou que talvez houvesse a necessidade também do gorro. Então, se for possível, usem gorro, do tipo gorro cirúrgico mesmo, descartável, e aí você ficaria durante a consulta com óculos, a máscara e o gorro, e aí colocaria o avental de mangas longas e a luva na hora de examinar o seu paciente. E aí tem o grande problema que é a colocação dos EPIs. Eu já dei uma adiantada no que a gente poderia usar no consultório, mas muitos otorrinos trabalham em hospital e acabam atendendo pacientes com suspeita ou confirmados com Covid-19. Quando a gente está no ambiente hospitalar, aí a gente tem que tomar mais cuidado com a colocação e principalmente com a retirada dos EPIs. Já vou adiantar que cada hospital tem uma sequência, cada hospital tem um protocolo, é a mesma coisa da duração da N95. Quem recomenda isso é a Comissão de Infecção Hospitalar, né, no CCIA, de controle de infecção hospitalar de cada hospital. Então, vocês vão notar que às vezes para o seu hospital pode ter diferença do que eu vou falar agora. Eu estou falando da comissão lá do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Então, basicamente, é essa sequência que a gente vai colocar. Álcool gel, avental, máscara, aí usa álcool gel de novo, óculos, gorro, aí a partir desse momento você entra no quarto do paciente que está infectado, álcool gel de novo, e aí calçam as luvas. Vou explicar cada parte com calma. Então, primeiro o avental. O avental, quando a gente vai colocar o avental descartável, a gente tem que amarrar atrás aqui do pescoço e na cintura também na parte traseira. Não fazer aquela volta e amarrar na parte dianteira, porque senão você vai contaminar essa fita de amarração e isso vai ser ruim na hora de você retirar o avental. Colocado o avental, aí a gente vai colocar nossa máscara, ou a máscara cirúrgica, ou a máscara N95, dependendo do procedimento que vai ser feito. Eu vou mostrar um vídeo específico para colocar a máscara, mas basicamente a gente tem que tomar alguns cuidados mesmo, de não encostar na máscara, puxar somente pelos elásticos. Então a gente abre a máscara pelo elástico, encaixa bem no queixo e aí puxa os elásticos para cima e aí você vai para trás para poder fixar bem. Aí você, depois que colocou toda essa máscara, aí você ajusta aquele metal em cima do nariz para que se vede totalmente essa máscara. E aí você faz a limpeza da mão com álcool gel, porque você encostou na máscara, que pode ser aquela máscara que você está reutilizando da N95. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui esse vídeo para vocês verem como que é. Vou mostrar como colocar a máscara N95 e como armazená-la. Então, normalmente a gente deixa a máscara dentro de um saco, geralmente de papel, para não ficar com umidade. Aqui eu estou colocando num saco plástico para vocês poderem enxergar. E normalmente, ó, a gente tenta fazer de uma maneira que a máscara fique numa região e o elástico fique em outra, que quando você vai armazenar, você dobra assim, de modo ao elástico não ficar em contato com a máscara, para que não haja contaminação. Então, para se colocar a máscara, a gente retira pelos elásticos. Você puxa a máscara pelo elástico, aí você vai abrir a máscara pelo elástico, então puxando pelo elástico, você encaixa o queixo primeiro,
para ele ficar preso, ó, encaixa bem o queixo, e aí você puxa devagar o elástico, e aí você ajusta esse elástico ao redor da sua cabeça. Lembrar que esse elástico depois vai ser coberto pelo gorro, e aí você aperta essa parte aqui de metal para ajustar, e depois você faz a higienização da mão com álcool gel ou com água e sabão. Muito bom. Então, depois que você faz essa higienização, você vai colocar o óculos. Então, a gente coloca o óculos de proteção. E aí, ao colocar o óculos, você já aproveita e vê se a máscara está bem vedada. Porque se você colocar o óculos e ele começar a embaçar muito, é porque está havendo escape de gás na parte superior. Aí você tenta vedar bem esse óculos. Essa máscara. Lembrar que sempre que encostar na máscara, fazer a higienização das mãos com álcool gel. Passado isso, você vai colocar o gorro, e o gorro vai proteger desde a sua testa aqui até a região da nuca. Então, com isso, você consegue proteger as hastes dos óculos e o elástico da sua máscara. Isso é importante, que vai ficar tudo protegidinho. Na hora de você desparamentar, vai ser uma coisa boa para você não se contaminar com facilidade. Então, a gente coloca todos os EPIs, exceto a luva. Agora a gente entra no quarto. Então você vai pegar na maçaneta, entrar no quarto, fechar o quarto, a porta do quarto, aí você vai higienizar a mão, porque você encostou em superfícies que podem estar contaminadas. E aí você calça suas luvas, e essas luvas, tomar aquele cuidado de calçar por cima da manga do avental, como se fosse uma luva cirúrgica mesmo, né? Para você ter uma proteção completa aqui dos seus braços, das suas mãos. Muito bem. E aí a segunda parte, que é desparamentar, que é tão importante quanto, e às vezes até pior, porque a gente acaba deixando de lado e acaba contaminando nessa situação. Então, para desparamentar, a gente vai começar retirando as luvas. As luvas retirar com bastante cuidado. O ideal é tentar retirá-las sem se contaminar, mas é muito difícil a gente não contaminar na retirada de luva. Então, retire as luvas e limpeza das mãos, higienização das mãos com álcool gel. Retirado as luvas, a gente vai tirar o avental. O avental é importante a gente não arrancar, como a gente faz normalmente no avental cirúrgico, mas desamarrar a parte superior, desamarrar a parte posterior da cintura. Lembrar que são regiões que geralmente não vão ter contato direto com o paciente, então, em teoria, elas estão não contaminadas. E aí, quando a gente tira isso, a gente vai tentando remover o avental de uma maneira que essa parte anterior, externa, ela fique voltada para dentro. Então, você vai tirando as mangas e tirando o avental, e vai enrolando esse avental de maneira que a parte que estava anterior, externa, ela fique para dentro dessa sua dobra do avental. E aí você despreza esse avental cuidadosamente no lixo. E aí você pode tirar o gorro depois disso, você remove o gorro com cuidado. Cuidado na hora de tirar o gorro para não contaminar a haste do óculos e as tiras do elástico da sua máscara, que lembra que o gorro serviu também para proteger essa região aqui dos elásticos e as hastes dos óculos. E aí você pode sair do quarto depois disso, aí você vai usar o álcool gel, porque você abriu e fechou a porta. Quando você está nessa situação, que você está com óculos e máscara, se você precisar ver um paciente em outro quarto, você não precisa tirar o óculos e a máscara, você só vai agora recolocar gorro, recolocar avental, recolocar gorro e depois recolocar a luva. Então, a máscara e os óculos, se você vai ver mais pacientes, você não muda. Transpondo isso para o nosso consultório, é o que eu falei no comecinho da aula. Talvez a gente possa ficar, durante as consultas, sem trocar com o gorro, com o óculos e com a máscara. E aí a gente, o avental e a luva, a gente vai colocando para cada paciente. A gente pode deixar até o avental separado, a gente só coloca na hora do exame físico, e a luva é descartável, a luva você vai ter que trocar para cada paciente mesmo, não tem jeito. Mas se você for retirar tudo, retira o óculos pelas hastes, e aí você higieniza esse óculos, preferencialmente com álcool 70% líquido, não álcool em gel, ou água e sabão, que funciona do mesmo jeito. Guarda o seu óculos num saquinho, deixa ele guardadinho, e aí para retirar a máscara é outro procedimento que você tem que tomar bastante cuidado. Então, primeiro eu vou puxar a máscara pelos elásticos, e aí a gente vai tirando devagarzinho esse elástico até que você consiga soltar a máscara delicadamente.
Cuidado para essa máscara não encostar na sua roupa, cuidado para você não encostar na parte externa da máscara. O ideal é que a gente manipule só pelos elásticos e tente manter esses elásticos sem contaminação. E aí, eu segurando por esses elásticos, eu vou guardar a máscara no saco de papel, e aí a gente fecha essa máscara já dentro do saco, usando, na verdade, o saco para fechar essa máscara, o saco de papel. E aí eu vou mostrar no vídeo, a gente tenta colocar o elástico separado da máscara para que eu possa dobrar esse saco plástico, perdão, esse saco de papel, com o elástico separado da minha máscara toda. Então eu vou mostrar para vocês. Agora, para a retirada da máscara, a gente vai pegar a máscara pelos elásticos, e aí é o contrário do que você colocou. Então, deixa a cabeça para frente, vai tirando o elástico devagarzinho, até que você consegue tirar a máscara adequadamente, sem que a máscara encoste na sua roupa, em nenhuma outra região. Para guardar a máscara, você coloca então dentro do saco de papel. Estou usando de plástico para mostrar melhor. Você coloca a máscara lá dentro, deixa o elástico separado. E aí você pode, com o saco de papel, você fecha a sua máscara. O elástico fica para cima, porque daí você dobra esse saco nessa altura dos elásticos. Assim, ó. De modo que o elástico não fique em contato com a máscara que está contaminada, e depois você coloca uma fita e guarda desse jeito em algum local arejado do seu consultório. Muito bom. Então, essa é a sequência de colocação e retirada, principalmente na máscara. Se puderem tomar esse cuidado todo para não haver contaminação, é bastante importante, principalmente no ambiente hospitalar, mais até do que no ambiente do consultório. Mas voltando, para o consultório de otorrino, então a gente teve a primeira nota de orientação, que falava dos protocolos de atendimento, do que a gente tem que tomar cuidado na recepção, a gente tem que tomar cuidado com nossas recepcionistas, nossos secretários, para não ter nenhum problema de contaminação. A segunda nota, que foi feita pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz, que foi muito bem feita, relacionado aos exames endoscópicos. E a terceira nota que eu já mostrei, que foi uma junção e uma atualização, principalmente da primeira nota, mas a gente juntou o que eu precisava fazer para o consultório e o que eu precisava fazer nos exames endoscópicos. Então, alguns pontos para a gente recordar. Antes da consulta, na marcação no telefone ou no WhatsApp de marcação de consulta, é bom orientar a secretária, quem for fazer a marcação da sua consulta, que perguntar sobre sintomas relacionados ao Covid, sintomas de infecção, febre principalmente. Se o paciente tem alguma suspeita de infecção de Covid-19, é melhor orientar o isolamento. A gente faz a teleconsulta nesse caso, se possível, e orienta ele nem vir no consultório, ele tem que ficar em isolamento em casa. Outra coisa que vocês precisam orientar na sua clínica, no seu consultório, é que as consultas sejam mais espaçadas. Então, a gente não pode atender com o mesmo ritmo que atendia antes, porque a sala de espera vai ficar cheio de pacientes e aí você vai estar contribuindo para uma infecção mais generalizada entre sua clientela. Então, tem que espaçar de maneira a que não fique mais do que um paciente na espera, na sala de espera. Preferencialmente, quando são adultos, peçam para os pacientes não virem com acompanhantes, virem sozinhos para o seu consultório, para que não haja, de novo, aglomeração na sua sala de espera. Lembra sempre de diminuir a exposição dos seus funcionários, tente reduzir o horário de atendimento, o que puder ser feito remoto, deixe para fazer remoto, para que nossos funcionários, a gente tem que cuidar da saúde deles para que eles não tenham problemas em relação ao Covid-19. E lembre-se de dar máscara cirúrgica para eles também, de orientar bastante o uso de álcool gel. É importante que o álcool gel fique na recepção, fique próximo dos pacientes, para que todos possam usar com bastante segurança. E, durante a consulta, lembrar então de manter os EPIs, exceto a luva tem que trocar para todo paciente, mas os outros dá para a gente, principalmente gorro, óculos e máscara, dá para a gente ficar para todos, não vai mudar esse trio. O avental impermeável, se possível, usar um por paciente, senão você tira, coloca para fazer o exame físico, depois tira para voltar para a consulta. E a luva, obviamente, um par de luvas para cada paciente. Exame endoscópico, meus queridos, não é para fazer nesse período, a não ser
que não tem jeito, você vai precisar muito do exame endoscópico, é uma coisa que é fundamental para o diagnóstico, mas caso contrário, evite de fazer. Se for fazer, usar a máscara N95, que é a proteção mais adequada, preconizada na segunda nota feita da BLV. E uma coisa que a gente às vezes esquece, higienizar as superfícies, então a bancada lá de atendimento, a mesa da sua consulta, então fazer a limpeza dessas superfícies, sempre que o paciente sair, faz a limpeza antes de entrar o próximo paciente, isso é uma coisa bastante importante. Já em relação às cirurgias, a gente teve 4 notas falando das cirurgias otorrinolaringológicas. Então, a 4ª nota, que foi produzida pela Academia Brasileira de Rinologia, em conjunto com a BOL, que falava de anosmia, dos corticoides tópicos, lavagem nasal, mas também da cirurgia endoscópica endonasal. A gente teve a 6ª nota, que foi relacionada às traqueostomias, que são uma área de atuação bastante importante do otorrinolaringologista. Depois, a 7ª nota, que versou sobre a população pediátrica e dentro dela falava das cirurgias de urgência em pediatria, e a 9ª nota, que foi da Sociedade Brasileira de Otologia, que fala sobre os tratamentos otológicos, dentre eles as cirurgias otológicas, o que a gente precisava fazer, o que a gente não deveria fazer. Vou resumir, não é para fazer cirurgia eletiva nesse momento. Isso é perigoso nesse momento de pandemia. Infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouco. Todo mundo aqui vive de cirurgia, mas nesse momento a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado e evitar cirurgias. Você vai considerar nas urgências, naquelas urgências que não tem jeito mesmo, que precisa ser tratado cirurgicamente. E claro, existem algumas eletivas que a gente vai ter que pensar muito e não vai dar para adiar. Às vezes alguns tumores, algumas situações que às vezes a eletiva já está virando uma urgência. Tudo tem que ser pensado. É importante todo mundo ter bom senso para não se operar à toa. Mas vai ter sim alguma situação que a gente vai acabar precisando operar. Isso tem que ser discutido caso a caso, com os pacientes principalmente, por causa disso. Não é só a gente, médico, que está arriscado nessas cirurgias. O começo foi por isso, é que houve um relato de uma cirurgia de hipófise, lá na China mesmo, em Wuhan, se eu não me engano, em que toda a equipe saiu contaminada, todos os funcionários da sala cirúrgica saíram contaminados, mesmo com proteção, ou seja, virou uma paranoia que a gente falou, nossa, isso é preocupante, e realmente é. Mas não é só isso. Fazer uma cirurgia também é risco ao paciente. Esse estudo mostrou, não foi um estudo retrospectivo, mas ele mostrou que talvez a cirurgia possa acelerar a progressão de um paciente com Covid-19 que esteja assintomático. Então eles conseguiram levantar, se eu não me engano, foram 34 pacientes que foram operados e que logo após a cirurgia confirmaram que eles estavam infectados por Covid-19, ou seja, eles foram operados assintomáticos. E o que se percebeu, que o paciente evoluía para a dispneia mais rápido do que quem tinha Covid-19 e não foi operado. 44% desses pacientes foram para UTI, comparados a 26% dos outros pacientes internados por Covid que não foram operados. Morte em 20% desses pacientes, muito maior do que os, por exemplo, 7,9% que já estavam na UTI nesse hospital por coisas que não eram do Covid, e mais ainda do que 2,3% dos pacientes que estavam internados por Covid sem precisar operar. Ou seja, a gente agravou a doença e a gente causou mais morte com cirurgia nesses casos. Então, e a morte vinha mais rápido do que nos pacientes que evoluíam normalmente com morte. Ou seja, tem que tomar muito cuidado, não é para fazer cirurgia porque é risco para vocês e é risco para os nossos pacientes. Então a gente tem que pensar muito você vai operar. E se for operar, a 4ª nota, que foi da Academia de Rinologia, preconizou, por causa desses problemas dessa cirurgia. Claro que foi uma cirurgia com drill, tá? Lembra daqueles procedimentos geradores de aerosol? Então, drill é um deles. Talvez uma cirurgia de epistaxe não tenha tanto risco como uma cirurgia de base de crânio por causa do uso do drill e do uso do shaver. Mas, de qualquer maneira, o que é preconizado é usar esse respirador purificador de ar que é motorizado, que ele vai trocando o ar aqui por dentro. Esse é o ideal. A gente sabe que não tem em todo lugar. Se não tiver, tenta usar uma PFF3, que é 99% de eficácia. Se não for possível, usa PFF2, que a gente está usando nos exames endoscópicos. É o que a gente tem, infelizmente. E se puder também, nesses casos que vai ter que operar, fazer 2 testes
para o Covid-19 com intervalo de 24 horas para você ter certeza mesmo que ele é negativo, que aí você pode operar com mais tranquilidade, você vai ficar mais sossegado para a sua cirurgia. Então, para finalizar, meus queridos, mantenham e estimulem o isolamento social. Mesmo no consultório, eu sei que a gente tem que fazer atendimentos, as doenças não param por causa do Covid-19, mas tomem esse cuidado de não lotar a sua sala de espera, estimulem o isolamento social, expliquem para os pacientes isso. Não tem jeito, isso é necessário nesse momento. Lembrar da higienização das mãos, isso eu estou colocando porque a ABOL está encampando uma campanha de uso de máscaras para todo mundo, que foi colocado pelo Ministério da Saúde. Eu acho isso muito interessante, mas tem dois problemas. Na verdade, ele é interessante para a população em geral não ficar usando máscara cirúrgica, e aí a gente não tem para os hospitais. Mas a população tem que ser orientada que usar máscara não significa que ele não vai lavar a mão, que ele não vai ter que usar o álcool gel, que ele não vai ter que ter etiqueta de tosse, nada disso. Tem que continuar tendo as outras orientações. E mais ainda, cuidado que quando um leigo usa máscara, ele vai acabar coçando mais os olhos, vai coçar por dentro da máscara. Então, às vezes é mais arriscado porque a mão contaminada vai ter mais contato com o olho, nariz e boca. Então, a gente tem que orientar bem a população sobre isso. E protejam-se. Não achem que isso é uma coisa boba, não achem que não é nada. Eu já tive conhecidos que já faleceram por causa do Covid-19, eu tenho uma série de amigos otorrinos que já foram infectados, não é uma coisa tão simples, e tem o problema de abaixar a curva, de que a gente pode ter um colapso do sistema, e eu não queria estar na situação de um médico que vai ter que escolher entre colocar um paciente no respirador e deixar outro morrer porque a gente está com um colapso no sistema. Então, não menosprezem a doença, não achem que é uma virose qualquer, não achem que é uma coisa boba, não achem que é uma paranoia das pessoas ou da mídia, que não. A gente tem realmente que fazer o nosso papel de médicos e orientar a população em relação a isso e nos proteger também. A ABOL está muito preocupada com a saúde dos nossos colegas, a gente está separado no momento, mas a gente quer estar todo mundo junto em um tempo breve e não ter ninguém perdido, infelizmente, não tem ninguém morto por causa dessa pandemia. Obrigado pela atenção de vocês, eu vou entrar ao vivo para as perguntas, para as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado. Olá, na aula do dia 9 de abril, eu mostrei para vocês por que a gente não deve realizar cirurgia eletiva nesse contexto do Covid-19. Primeiro porque há um risco às equipes, né? Houve relatos de equipes inteiras contaminadas após cirurgia em paciente que estava infectado com Covid-19 e também porque há risco ao paciente, porque a cirurgia parece acelerar a progressão da doença. Então, num paciente que já esteja infectado, porém ainda assintomático, se a gente faz a cirurgia nesse paciente, a evolução do Covid-19 parece ser muito pior nessa situação. Então, não se deve realizar cirurgia eletiva porque há um risco aumentado às equipes e há um risco aumentado ao paciente. Isso foi o que eu mostrei para vocês na aula do dia 9 de abril. Porém, na live eu já tinha falado que tinha um dado novo e a gente resolveu colocar isso gravado também para ficar no site. Então, hoje é dia 13 de abril, que houve um estudo mais novo que mostrou que a cirurgia não é tão arriscada assim para a equipe cirúrgica, ou seja, é um dado legal para a gente. Então, foi um estudo do grupo do professor Benjamin Bleier, ele usou o cadáver, ele mostrou que a endoscopia nasal não gera aerosol, então colocar o endoscópio dentro do nariz não é um problema. O problema é se o paciente espirra ou tosse, que aí acaba produzindo. Então, a recomendação nesses casos é que seja feita uma anestesia muito bem feita, né, no nariz para poder fazer endoscopia nasal e, claro, não se realizar endoscopia, exame eletivo, né, sem necessidade real nesse momento. Já para a parte cirúrgica, esse estudo também mostrou que a cirurgia endoscópica não gera aerosol, isso é um ótimo dado para a gente. Então, colocar o endoscópio, colocar o aspirador no nariz, mexer com pinças, comer estruturas, né, cortar estruturas com pinças, não gera aerosol. Então, isso é uma coisa muito legal. O microdebridador, que era um dos instrumentos que a gente achava que gerava aerosol por causa da rotação, esse estudo mostrou que ele não gera. A rotação do microdebridador não é alta o suficiente para gerar aerosol, tanto quando ele é acionado dentro do nariz, como quando a gente aciona ele por fora do nariz. Então, isso a gente ficou tranquilo também.
Porém, o drill, sim, o drill gera aerosol, até por causa da rotação mais alta. Então, drilar o frontal, drilar a base de crânio, então cuidado nas cirurgias de base de crânio, porque realmente o uso do drill gera aerosol, então vai causar um risco aumentado à equipe cirúrgica e aos funcionários de sala. De qualquer maneira, para finalizar, hoje, dia 13 de abril, continua a recomendação de não se realizar cirurgias eletivas nesse contexto do Covid. Então, eu só estou trazendo um dado positivo para situações de urgência, que a gente ainda tem que fazer alguma cirurgia de urgência, que as equipes podem ficar um pouco mais tranquilas, porque parece que o risco às equipes não é tão alto, mas o risco ao paciente ainda continua. Era esse recado que eu queria dar. Obrigado.